Oi, 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 audiência do JTT Diário, Fique em Casa e do portal Desacato, tudo bem com vocês? Curtam e compartilhem muito esta publicação, esse jornal de hoje. Aqui tá as nossas redes sociais para você se manter informado com a rede social que você mais utiliza. O nosso portal é esse primeiro, desacato.info. O Instagram, @portal.desacato, no Facebook, portal.desacato, no YouTube, Portal Desacato e no Twitter, @DesacatoBrasil. Sigam a gente aí nas redes sociais e compartilhem sempre os nossos conteúdos, porque são para manter vocês bem informados. Tem aqui também o nosso número de WhatsApp para você mandar a sua mensagem, mandar a sua sugestão, sua pauta, se você gostaria de repente de fazer uma entrevista aqui no JTT Diário Fique em Casa, você pode mandar aí a sua mensagem para o nosso WhatsApp 048 98807 7742 e também para o nosso e-mail, que é o portal.desacato@gmail.com. Beleza? Falem aí conosco, a gente já vai aqui para o nosso portal desacato.info, acessem e compartilhem as matérias aqui com os seus amigos do WhatsApp, com os seus amigos do Facebook ou do Twitter, enfim, vamos ver o que a gente tem aqui. Quem é Alexandre Ramagem, o novo diretor-geral da Polícia Federal? Talvez tenha algum ruído aí no meu microfone, audiência, porque as pessoas aqui em volta estão normais, voltando a fazer suas tarefas normalmente. E eu acho que tem uma pessoa aí com uma... sei lá que instrumento é esse, mas que faz barulho. Bom, quem é Alexandre Ramagem, o novo diretor-geral da Polícia Federal? Tá aí. Depois de reabertura do comércio, casos de coronavírus disparam em Blumenau. É esperado, né? E a gente espera o mesmo para toda Santa Catarina, inclusive para Florianópolis, que o centro da cidade está normal, tranquilo. Tranquilo estivesse se não tivesse ninguém, né? Mas não tá tranquilo não, tá cheio de gente. Saiu lista dos classificados no 10º conto e poesia do Sinergia. Bem legal. Vaza áudio que implica Joyce Halseman por uso de perfis falsos. Aqui está o xarope, uma receita ancestral no Panela Solidária, que foi ontem no nosso JTT. Confiram aí essa receita da Verônica Loss, nossa querida atriz, militante e também que faz aí receitas deliciosas para o JTT. No Equador, mulher se declara morta e é encontrada viva. Gente, que loucura! Argentina, prisão perpétua para 28 genocidas em julgamento que acabou em meio à pandemia de coronavírus. Bem, esse é o nosso portal, confiram aí todas as matérias para vocês. Aqui em cima tem o banner, seja um amigo ou uma amiga leitor do portal, leitora do portal Desacato, contribua com a outra informação. É sempre bom lembrar que é uma responsabilidade social a gente continuar com o nosso trabalho. Se você gosta de assistir o JTT, se você gosta de assistir qualquer outra produção aí que é do portal Desacato, contribua para que a gente possa continuar fazendo aí o nosso trabalho diário e também alimentando o nosso portal, beleza? Tem aqui as contribuições mensais de R$10, 20, 50, 100, R$250 mensais. Também tem a contribuição anual de 20, 50, 120, 250 e R$500 anuais. Você clica aí em algum valor que você gostaria de contribuir, vai abrir aqui a página da outra informação, contribuição aí que você escolher, certo? Tá aí o nome, o e-mail, o celular e a forma que você vai escolher para pagar, tá? Tem até aqui boleto bancário, se você conseguir efetuar o pagamento pelo aplicativo do celular, do banco no celular, é melhor não sair de casa, beleza? Vamos lá então, gente, o que a gente tem hoje aqui? Vou deixar aqui as redes sociais para vocês conferirem, não esquecerem aí das nossas redes sociais.
Deixa eu ver aqui. Hoje, olha, vou mostrar para vocês a nossa miniatura de hoje. Não perca o foco, fique em casa. É isso aí. A Covid se espalha no governo Bolsonaro, infecta você e o resultado vem muito depois. É o debate com a Helenira Vilela e com o Raul Fittipaldi. Logo daqui a pouquinho, logo mais você vai conferir aí o debate. O valor da vida precisa vir na frente de tudo. É a mensagem da médica do hospital de Acoi, na Espanha, que é a Mira Schneider. 105 anos do genocídio armênio, passado e presente. É a entrevista com Gabriel Chabrassian, da Juventude da União Cultural Armênia da Argentina. Gabriel, se eu pronunciei o seu sobrenome errado, me desculpa. Meu Deus, a Viola saiu correndo aqui. Vamos lá. Palhaçaria e os processos criativos durante a pandemia. É a entrevista com a atriz Antônia Vilarinho. No início, o jornalismo argentino abraçou junto a luta contra o Covid-19. Depois apareceram os interesses econômicos. É a entrevista com a jornalista da Rádio Nacional, Laura Lescano. A gente olha para o palco do Planalto sem poder fazer nada. No comentário semanal da jornalista Gisele Zambiassi. E para finalizar aí também temos a contribuição do jornalista Sérgio Honrich com aumentaram registros de crimes, em especial contra a mulher, durante a pandemia. É a entrevista com a delegada de proteção à mulher, criança e idoso em Jaraguá do Sul, a Roberta Franco França. Beleza, gente? Esse é o nosso JTT, mais uma edição especial para vocês. Esse programa e todas as nossas programações, especialmente para nossa audiência, para vocês compartilharem muito. Não esqueça de comentar aqui nessa publicação. Vamos aí nos entreter um pouquinho. O isolamento tá duro, né? Já vai fechar aí 2 meses de isolamento para quem de fato tá aí afinco no distanciamento social. Não tá fácil, gente, mas a gente vai se manter juntos e juntas, beleza? Compartilhem esse jornal e estejam sempre com o Portal Desacato, porque o Portal Desacato está sempre presente. É isso, gente. Amanhã a gente volta de segunda a sexta, JTT diário. Fique em casa às 18 horas. Compartilhem muito. Tchau, tchau. Esse Covid vai para as nuvens, a audiência do Portal Desacato do JTT. Fica em casa, ele vai e sobe, desce, mas ninguém sabe, porque não tem teste, não tem nada. Ninguém. Você viu algum teste na periferia? Você viu algum teste na favela? Não, você viu drive-thru, se chama assim, se diz assim, sei lá como se diz, Seraninha Vilela. Bom dia. Bom dia, Raul Fittipaldi, bom dia, Jana Machado, bom dia, audiência do JTT. Então, eu acho que é importante, eu sou professora de matemática, às vezes eu lembro isso aqui, e tem algumas coisas que a gente percebeu nesse processo que eu acho que são importantes da gente registrar. A primeira é que olhar para os números de Covid hoje é sempre olhar para o passado. Então, se a gente diz assim, foi sábado, não, sexta-feira que morreram 400 e não sei quantas pessoas, que tragédia, mas essa tragédia, ela é um reflexo da contaminação de pessoas 15, 20 dias atrás. Então, se morreram as 408, elas se contaminaram 15, 20 dias atrás. Se, por exemplo, em Blumenau, o pessoal estava comentando, abriram no shopping hoje, 2 dias depois o número de Covid aumentou. Não, gente, ainda não é por causa do shopping. Porque como a indicação é que você só vá para o hospital se você tiver sintomas graves, e como eles não testam ninguém, essas pessoas que foi um super crescimento no sábado ainda não é o resultado do shopping. O resultado daquele shopping aberto vai aparecer agora daqui a 3, 4, 5 dias. Porque as pessoas que se contaminaram vão demorar um tempo até desenvolver a doença e provavelmente até mais, uns 10 dias, vão demorar mais tempo para desenvolver a forma grave. Por quê? Porque elas têm, e aí só quando desenvolver a forma grave é que possivelmente ela vai para o hospital, possivelmente vai fazer o teste se tiver, e aí possivelmente o número vai aparecer. Então a gente precisa contar
que todo o retrato que a gente tem de números de hoje são números do passado, das contaminações passadas. E é verdade, o isolamento está produzindo o que a gente chamou e já repetiu milhares de vezes, que é o achatamento da curva. Só que não foi suficiente ainda. E aí, com essas liberações que eles estão fazendo, certamente a gente vai fazer uma curva que vinha, né, tendo um crescimento mais lento, fazer assim. E quando fizer assim, colapsa o sistema. Então, a gente continua com o problema. A gente não pode... foi extremamente irresponsável a reabertura. Mas é preciso a gente fazer essa comparação, né? Conhecimento científico. Você olhar para os números hoje é como olhar para o céu. Quando a gente olha para o céu e vê estrelas, a gente está vendo o passado. Porque a estrela emitiu essa luz lá, como ela está muito longe, essa luz leva às vezes 1 ano, 2 anos para chegar aqui. Então pode ser que a estrela que a gente está vendo no céu nem exista mais. A mesma coisa com os números do Covid. O que a gente está vendo hoje, cada número que sai, no dia que sai, ele é sempre o resultado de uma contaminação que aconteceu 15, 10, 15, 20 dias antes. E a outra coisa importante, quando a gente fala que o crescimento é exponencial, o que isso significa? Teve um rapaz, eu não vou lembrar o nome dele, um professor que fez uma explicação. Vocês lembram quando a lagoa, ele fez usando outro exemplo, mas lembram quando a lagoa, aqui, a Lagoa da Conceição, de Florianópolis, tinha umas algas, e aí os caras tiravam a alga, aquilo é crescimento exponencial. O que acontece? Você precisa ter um nível de crescimento, você tem que ter uma quantidade de alga menor do que a projeção em alguns dias vai fazer a prefeitura ter a capacidade de tirar as algas. Porque a partir de um momento, como o crescimento é exponencial, por exemplo, dobra, a cada 2 dias dobra a quantidade de algas. Se tem 50 hoje, amanhã vai ter 100, depois 200, 400, 800, 1.000, né? 1.600. Se você só consegue tirar 100 por dia e chegou a 25, o fato do crescimento ser exponencial já é suficiente para que você não tenha mais como tirar. É isso que vai acontecer com os hospitais. Se você tem um crescimento exponencial, se você chegou num ponto que tem 5 pessoas ocupando os leitos e ainda tem 10 leitos vazios, você já está sem controle. Porque vai dobrar de 5 para 10, de 10 para 20, de 20 para 40, de 40 para 80, e em 5, 10 dias você não tem mais como tratar o povo. Heleneira, eu acho que se parece um pouco com a política do Brasil, porque, na verdade, a gente não pode culpar amanhã, quarta-feira, por nada que aconteça na Polícia Federal, no Ministério da Justiça, nem a Mendonça, nem a Ramagem. Eles são produto, eles são resultado de coisas que já aconteceram. E isso que fez o ministro Celso de Mello ontem, que é começar tardiamente a pesquisar os desvios, prevaricações, crimes, falsidade ideológica, enfim, todas as coisas que possa ter cometido. Bolsonaro também é atrás, o problema foi atrás, bem atrás. Foi, inclusive, dos que agora tiram o corpo deles do problema, procurando isolar o Sérgio Moro, nos covescotes da Globo, lá aquele indivíduo. Eu acho que se parece muito, está começando a se parecer muito a pandemia, a questão da pandemia com a pandemia política, não é? Sem dúvida, a pandemia política é a mesma coisa. Quando a gente não calou o Bolsonaro, há 20 anos atrás, quando ele disse que achava que a ditadura matou pouco porque os 30 mil que foram torturados deviam ter sido assassinados, a gente colhe o resultado disso hoje, porque isso foi uma semente que ele foi plantando e que, em determinado momento, a burguesia brasileira e o mercado financeiro internacional acharam que era um bom instrumento para eles se manterem no poder e evitarem que o PT ganhasse a eleição. E é isso mesmo, é um negócio que começa lá atrás. Em relação à ditadura, nós temos vários problemas no nosso país que são decorrentes de atitudes que nós não tomamos quando derrubamos a ditadura, né? A gente permitiu que os torturadores de Estado não fossem punidos, a gente permitiu que a história não fosse contada, a gente não fez formação dos professores para que a história da ditadura fosse contada para os estudantes, e aí hoje é muito fácil que quem não conhece o que aconteceu acredite que a vida era melhor na ditadura, que tinha menos criminalidade na ditadura, todas essas mentiras. Além disso, isso que você falou, o Moro, a Globo,
esse povo, eles trabalharam e fizeram todo um colchão para permitir que o Bolsonaro fosse eleito, né? Tem o golpe da Dilma, tem o governo do Temer, tem assumir todo aquele projeto do Ponte para o Futuro, tem a prisão do Lula. Cada ponto desses é alimentar um processo que redunda, ao fim e ao cabo, para voltar ao assunto anterior, há muitas mortes de coronavírus daqui a pouco, né? Então, o Celso de Mello ter permitido abrir esse processo, para mim, confirma uma coisa, que é uma decisão desse grupo de poder econômico de realmente se livrar do Bolsonaro, porque a gente sabe muito bem que nem o Celso de Mello, nem ninguém no STF faz nada sem autorização desse povo, e é a confirmação de que eles sabiam já há muito tempo e escolheram o momento de usar a informação de que o Bolsonaro é um miliciano, é um criminoso baixo ainda, é um criminoso de rachadinha, né, de crimes do tipos do baixo clero no Congresso. Mas, enfim, vamos lá, né? Acho que é necessário derrubar o Bolsonaro hoje. Agora é necessário, não adianta muito se for para botar o Mourão ou o Rodrigo Maia, porque o projeto político da Ponte para o Futuro, que é o projeto original que fez todas essas coisas que estamos comentando, vai continuar sendo tocado. Pois então vamos ficando por aqui, lembrando que a vida traz exemplos paralelos que se juntam lá e a Covid-19 vem trazer uma fotografia também do que o Planalto e as vítimas são as mesmas. Os que não têm emprego, os que ainda não receberam R$600, que é para hoje, é para amanhã, que era para ontem, e tudo isso, gente, foi construído no passado. Tudo isso é que nós não soubemos isolar. Então, mantenha-se isolado, fique em casa, cuide-se. Eu vou terminar com uma notícia que eu acordei de manhã com a minha timeline, a minha TL do Instagram, não sei se chama TL também, cheia de fotos de uma mulher negra linda, e eu nem sabia o que estava acontecendo, comecei a prestar atenção, e uma mulher negra, médica, parece que ganhou o Big Brother. Eu achei bonita, minha timeline acordou muito bonita, com muitas fotos dela, que me parece que é uma pessoa forte. E apesar de eu não ver Big Brother, não gostar da Globo, enfim, acho que é bom que ela tenha sido escolhida pelo povo. Muita gente da população brasileira vota nesse negócio e acompanha. E acho que é bom a gente começar a ter outras referências, né? Então, fiquei feliz. É isso, fique em casa, se cuide, o isolamento ainda precisa continuar por mais um tempo. Nosso sistema ainda não está preparado. E a gente se fala amanhã, né, Raul? E um beijo para sua mãe, dona Jussara Oliveira, que é uma belíssima mulher negra, guerreira. Até amanhã. Até amanhã, gente. Esse foi o debate do Raul Fittipaldi com a Helenira Vilela. E eu quero mandar um abraço, né? Sempre a gente manda um abraço, um beijão, uma lembrança aí para os nossos leitores e leitoras, para nossa audiência. E hoje meu abraço vai lá para São Paulo, para Roberta Vaz Guimarães, que a gente tanto sente saudades, né? E nos segue aí todos os dias. Um abração, Roberta. Um outro abraço vai para o sul do Brasil, aqui para o sul do Brasil. No município de Charqueadas, a pedido da Thali Feld Glazer e do Raul Fittipaldi, e é para o Torquato Los Chagas, com a mensagem: amigo, o livro chegou, muito obrigado, companheiro, fechou. Fiquem aí agora com a Miriam Schneider e, bom, tem muita coisa ainda, gente, não saiam daí, não percam nem um minutinho do JTT. Olá, audiência do JTT. Estou trazendo para vocês conversar com a gente hoje a doutora Miriam Ribeiro Schneider, que é formada aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, mas que há quase 40 anos reside na Espanha e hoje trabalha no Hospital de Alcoy, na Espanha. Tudo bem, Miriam, com você aí? Seja muito bem-vinda ao nosso jornal. Muito obrigada, é um prazer. Nós vamos conversar com a Miriam para ela trazer um pouco dessa experiência de uma profissional da área da saúde que está aí enfrentando
o Covid-19 na Espanha e como estão num processo mais adiantado que o brasileiro. Então, a Miriam se dispôs a contar para a gente como é que ela como vivenciou a chegada da pandemia efetivamente no país, na região onde ela mora, e as consequências que eles sentiram pelo atraso de aderir ao isolamento social como uma medida importante de prevenção, né, Miriam? Sim, aqui os casos começaram a acontecer e somente foi tomada a medida do isolamento uma semana, 10 dias depois. Isso permitiu que a curva subisse muito. Então, realmente, teve um período, principalmente em Madrid, mas aqui também, uma cidade pequena, mas também colapsou o nosso hospital. Então, aqui, o que o isolamento procura, que é não colapsar o sistema de saúde para dar assistência a todo mundo, aqui aconteceu. E foram só 7, 10 dias de demorar a decisão de fechar tudo. Esse foi o problema. E Miriam, conta pra gente como foi a realidade enfrentada pelos profissionais de saúde aí em Alcoy. Olha, como superou todas as expectativas, essa pandemia está superando tudo. Então, a gente não estava, o Sistema Nacional de Saúde, os hospitais, os ambulatórios, não estavam preparados para a avalanche de doentes que chegam. Então, nós como médicos, todo o pessoal de saúde, enfermeria, pessoal que leva uma cama de um lado para outro dentro do hospital, não tivemos material previsto suficiente que chegasse ao hospital para nos proteger. Porque a proteção contra esse vírus é um material impermeável, especial, luvas, batas, máscaras, que são muito especiais. Então, no início, a gente não teve esse material, não chegou. E os profissionais tiveram que trabalhar nessas condições mesmo para atender a população e ir preparando, porque... Sim. A urgência da vida impôs isso. Então o que aconteceu? Muito pessoal sanitário ficou infectado, porque não tínhamos o material suficiente, então você estava atendendo uma urgência, o doente chegava, não havia testes para chegar, você chegava um doente com sintomatologia de qualquer coisa e talvez esse doente tivesse o Covid, e você trabalhava com luvas normais, com bata normal e se infectava. Então, esse foi o grande problema que surgiu no início. Agora a gente já está tendo mais, mas o problema foi esse, a falta de material. Depois, o outro problema é que os hospitais tiveram que preparar para a avalanche. Então, fechar plantas, dar alta aos doentes e começar a internar doente, aquela avalanche de Covid. Então, a gente separou plantas. Nosso hospital tem 4 plantas. Ficaram 2 plantas inteirinhas, cheinhas de Covid, e os outros doentes que não podemos dar alta no outro lado. Então, separamos enfermaria, só pessoal atendendo os doentes, e separamos urgências. Tinha urgência geral para outras coisas e só urgência pneumológica. Então, isso foi ajudando um pouco também a controlar. Correto, Miriam. E do lado humanitário, como aí na Espanha as pessoas que tiveram que parar de trabalhar e aderir ao isolamento, como o governo ofereceu um apoio financeiro para essas pessoas e se esse apoio financeiro chegou a todo mundo ou como é que ficou essa situação? Olha, aqui o sistema de emprego, você quando está empregado, mesmo que seja um tempo provisório, você paga um subsídio de desemprego. Então, se a empresa fecha, como fecharam tantas agora aqui pelo Covid, pelo confinamento, então o governo paga 70% do seu salário num seguro de desemprego. Então, fizeram muitos desempregos temporais e a pessoa está sendo paga. Isso é sério, isso a pessoa está recebendo, todo mundo que teve esse desemprego temporal está recebendo dinheiro, 70% do seu salário, mas houve pessoas que não tinham esse desemprego pagado, o seguro do desemprego. Então, tem pessoas que estão passando fome, estão passando mal. Então, o governo instalou umas ajudas gratuitas, dependendo do número de pessoas da família, entre 500 euros e 950 euros, que estão recebendo para poder comer.
para poder viver. Então, isso está sendo muito sério. Sempre tem pessoas, população, que se escapa disso, mas habitualmente, normalmente agora estamos conseguindo que todo mundo tenha um certo dinheiro para poder comer, pelo menos. Exato. Miriam, é uma situação de saúde, mas a gente sabe que a pressão econômica que ronda esse tema, pandemia, é muito forte. Como vocês estão lidando com essas pressões nesse momento em que começa a curva a achatar um pouquinho aí na Espanha, começa a ter, né, aumentar o número de pessoas curadas sendo maior que o número de falecimentos? Como é que está sendo lidado com essa situação nesse momento aí? Olha, aqui o povo em geral está tendo a sensação de que valeu a pena perder emprego, ter todo o problema econômico que estamos tendo, porque evita mortes. Teve muita morte e agora, devido a essa reclusão em casa, todo mundo está aliviado porque valeu a pena o sacrifício, as mortes estão diminuindo. Ontem, por primeira vez, nós tivemos mais casos de pessoas curadas sendo dados de alta que casos de infecção. Então, já a curva está trocando. Então, realmente agora a gente está começando, vamos ter que saber como vamos gestionar a nossa volta à normalidade. É terrível, é muito duro o problema de ficar sem dinheiro, de perder emprego, mesmo que seja temporalmente. Depois, qual as indústrias, qual a farmácia, qual o bar que vai poder abrir normal, quantos dos desempregados, dos seus trabalhadores vão poder voltar, em que circunstâncias. Mas, sem nenhuma dúvida, aqui o povo achou melhor salvar a sua gente, o seu povo, que deixar morrer para manter o emprego. Então, aqui sempre tem discussões, naturalmente, mas a sensação geral é que valeu a pena. Correto. Miriam, eu te agradeço muito pelas informações, por ter se disposto a conversar. Eu sei que a gente aqui está no fuso horário de 5 horas, mas que bom que a gente viabilizou essa conversa para você trazer a experiência de uma profissional da área da saúde de um hospital público, né, que aí na Espanha, você diz que o setor público na saúde é muito forte. Então, eu te agradeço muito, desejo que você continue aí se cuidando bastante para a gente manter as nossas vidas, né, os nossos trabalhos. Tá certo? Sim, muito bem. Só queria dizer que eu acho que o povo brasileiro tem que pensar qual é o valor de uma vida humana e qual é o valor do dinheiro. Eu acho que não tem dúvida, né? Aqui não deveria ter metido a política, deveria ser saúde pública simplesmente, e mais tarde nós vamos valorizar as vidas humanas que nós perdemos. Não tem comparação. Então, eu acho que isso que deveria privar, deveria ir na frente de tudo. Muito obrigada. Muito, eu que agradeço. Um abraço, Miriam. Outro, sorte aí, tchau. Também. Boa tarde, amigas e amigos do Portal Desacato. Hoje estamos com Gabriel Chabracian, da Argentina, mas ele é da juventude da União Cultural Armênia. No dia 24 de abril se comemoraram 105 anos do genocídio armênio. Y es sobre eso que vamos a conversar hoy. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Hola, Tati, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por estar aquí. Y sé que cuando presenté el tema de hoy, cometí un error, que en realidad no se debe llamar genocidio armenio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que fue ese genocidio? Sí, no sabemos si es que no se tiene que llamar genocidio armenio, pero fue un proceso o la aplicación de políticas genocidas en lo que hoy es la actual República de Turquía, que en aquel momento era el Imperio Otomano y lo que iba quedando, ¿sí?, de la decadencia del Imperio Otomano, y en 1915 se da un proceso un proceso genocida no solamente contra la minoría armenia que vivía dentro del Imperio Otomano, sino que también hubo otras nacionalidades, identidades nacionales que fueron atacadas, que fueron deportadas y expulsadas
del Imperio Otomano en lo que fue, digamos, un proceso de lo que nosotros llamamos turquificación en lo que iba a ser la futura República de Turquía, ¿no? El genocidio armenio se da en el marco de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? En 1915, digamos, podemos decir que empieza la etapa del exterminio y el aniquilamiento de los armenios que vivían dentro del Imperio Otomano, y en un momento como la Primera Guerra Mundial, donde las grandes potencias europeas están peleando por cómo se dividen las tierras del Imperio Otomano, el desmembramiento de ese Imperio Otomano que estaba en decadencia y cómo se repartían esas zonas de influencia, y a su vez también una dirigencia o una clase dominante dentro del Imperio Otomano que va a terminar preponderando en cierto nacionalismo turco y va a proponer, digamos, un proyecto panturquista de turquificar a toda la población del Imperio Otomano para fundar la futura República de Turquía. Digamos, es un proceso en el cual se está formando el Estado-Nación turco, y en ese sentido los que quieran vivir dentro de ese Estado-Nación tendrán que ser turcos, se tendrán que turquificar, o si no, tendrán que ser eliminados y expulsados de ese imperio, o de esa futura república. Como para hacer un paralelismo y pensarlo quizás un poco más, como algo un poco más cercano a nosotros, o por lo menos nosotros, y hablo de Argentina, la conformación del Estado-Nación argentino está íntimamente vinculado al genocidio de los pueblos originarios, los pueblos aborígenes que vivían todavía en la Patagonia, en el sur argentino, y que fueron totalmente arrasados y exterminados para tomar sus tierras, sus riquezas, y así empezar a formar una burguesía nacional que es la que va a tomar y a robar de alguna manera esas tierras, como para poder ponerlo en un marco de paralelismo y tomar dimensión de qué es lo que estamos hablando a la hora de la conformación de un Estado nacional, que va a ser en este caso el Estado Nacional de Turquía. ¿Cuánta gente fue aniquilada en este genocidio? Para que las personas tengan una idea en números. Bien, se calcula que alrededor de 1,5 millones de armenios fueron masacrados, digamos, en este proceso, que va a ir desde 1915 hasta, digamos, 1923, que es cuando se termina de fundar la República de Turquía. Se toma como fecha simbólica el inicio del genocidio armenio el 24 de abril, ya que esa misma noche las autoridades turcas secuestran y posteriormente asesinan a alrededor de 600 referentes intelectuales, escritores, periodistas, músicos, toda una cierta clase intelectual, pensante, política de la comunidad armenia de Estambul, y a partir de ahí de alguna manera el proceso continúa con dejando descabezados de alguna manera a los armenios como para poder tener algún tipo de defensa, de resistencia, de diplomacia internacional para repudiar y denunciar lo que estuviera sucediendo. Entonces se toma esa fecha como 24 de abril como fecha simbólica para conmemorar de alguna manera el inicio del genocidio armenio. Gabriel, ¿cuáles son las reivindicaciones del pueblo armenio en la diáspora hoy en día? Lo que reclama de alguna manera la diáspora a nivel internacional es el reconocimiento de parte de Turquía del genocidio armenio. Lamentablemente la gran parte, no toda, pero sí gran parte de la comunidad armenia internacional está formada o bañada, ¿no?, de un nacionalismo armenio muy complicado, que no ayuda demasiado a comprender de que hay algo que nosotros tenemos, hay un puente que nosotros tenemos que tender con el pueblo de Turquía, con los pueblos de Turquía, porque el proceso de turquificación nunca fue exitoso en Turquía, sino que hoy al interior de Turquía siguen viviendo armenios, siguen viviendo kurdos, siguen viviendo asirios, siguen viviendo un montón de otras nacionalidades y otras identidades que se suman a las identidades nacionales, como por ejemplo pueden ser
las identidades de género, que también dan ciertas disputas sobre la igualdad o sobre ciertos reconocimientos que hoy también en Turquía están en la discusión. Hoy en día hay armenios que están peleando por eso en Turquía. Hoy en día hay un partido político en Turquía que aglutina armenios, turcos, kurdos, asirios, sí, es el Partido Democrático de los Pueblos, es la tercera fuerza en el Parlamento de Turquía, es una fuerza que tiene varias alcaldías ganadas en el interior de Turquía y que el gobierno de Erdogan ha interrumpido y ha intervenido por la fuerza esas provincias, ¿sí?, que eran gobernadas por este partido, y es un partido que entiende que tiene que, de alguna manera, pensar en un nosotros un poco más amplio, ¿no?, de que la unidad de esos pueblos es la verdadera manera o la verdadera forma o la más efectiva que nos va a posicionar mejor para pelear por un reconocimiento del Estado turco. El desafío está en considerarnos parte de toda esa cultura, de que nosotros los armenios éramos parte de todo eso, de que tenemos muchísimas cosas en común, muchísimas cuestiones que hacen a nuestra cultura están vinculadas porque convivimos 500 años con los turcos, con los kurdos y con todos esos pueblos que habitaban y que hacían el Imperio Otomano. Por eso el desafío me parece que está empezar a pensar en esa clave y no tanto en la división entre si sos turco, armenio, kurdo o lo que fuese, ¿no? El público va a entender mucho más ahora sobre qué es lo que sucedió y cuál es la problemática actual, y muy, muy interesante y emocionante lo que has dicho. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Tali. Olá, audiência do JTT Diário e do Portal Desacato, tudo bem? Gente, hoje eu estou aqui até emocionada de estar conversando com a Antônia Vilarinho, que é atriz, palhaça, mulher artista e mestra em teatro pela UDESC e capoeirista, e essa mulher é muita coisa. A gente vai conversar aqui, tudo bem, Antônia? Tudo ótimo, é um prazer, agradeço o convite. É um grande prazer, uma grande honra estar aqui falando com vocês. É um prazer para o Portal Desacato te receber. E, bom, eu quero saber um pouco aí do seu processo criativo, como que você cria, como você se inspira, no que você se inspira no seu trabalho com a palhaçaria. Bom, como você falou no início, né, eu sou um monte de coisas, né, uma mistura. Então, é nesse meu universo, né, dessa minha mistura, né, de mulher nordestina, criada na capital federal, morando atualmente em Florianópolis, tudo isso faz parte do meu universo, porque o meu processo criativo, ele vem de tudo que eu trago de mim, da minha vida cotidiana, das minhas raízes nordestinas, da capoeira, do meu dia a dia, das religiões de matriz africana, porque também está dentro do meu universo, e tudo isso eu construo a minha dramaturgia a partir de todos esses processos meus, trazidos da minha vida pessoal mesmo. E como que é complicado construir? Você me falou antes que você não gosta muito da palavra personagem, né? Mas é complicado construir, eu vou chamar de personagem porque eu não sei outra palavra para dar. Esse personagem, como que é para construir um personagem? E qual que é o seu personagem? Bom, a minha figura, que eu prefiro chamar de figura, né? É a palhaça Fronha Lafayette. E, na verdade, todos nós temos essa figura dentro da gente. Todos nós podemos ser palhaças ou palhaças. Se a gente sair um pouco dessa realidade, né, dura, ou dos julgamentos, ou a gente acaba encontrando, enfim, uma infinidade de coisas que a seriedade da vida leva a gente a ter, você acaba encontrando a sua palhaça. O meu processo, ele foi uma iniciação que eu fiz, né? É importante passar por esse processo iniciático mesmo, dentro do ritual mesmo,
porque a palhaçaria, a gente usa uma máscara, que é a menor máscara do mundo, nariz vermelho. Para usar essa máscara, é necessário que você tire todas as outras máscaras sociais para você colocar essa pequena máscara. Por isso que eu não digo que é um personagem, porque tudo é construído a partir de você. Nesse meu processo, porque tem outros processos também de iniciação à palhaçaria que são construídos a partir de fora para dentro. Eu trabalho com a palhaçaria mais do palhaço pessoal, da palhaça pessoal, a construção do que você traz, do seu ridículo, né, das coisas que você traz de cada um traz da sua vida pessoal, Que massa. do seu interior. Tá certo. Você me disse ali antes que você gosta de juntar também aí componentes da cultura negra, da história negra, junto com a palhaçaria. Como que é isso para ti, assim? Então, eu sou palhaça negra, né? Então, no meu processo todo da minha vida, como muitas mulheres palhaças negras, primeiro que palhaças negras são poucas. A gente não tem referências aqui, né? De palhaças negras, e até pra gente, eu sou, acho que poucas das palhaças no país que dá iniciação, assim, eu tô falando do país que eu não conheço, né, mas que dá iniciação à palhaçaria sendo uma palhaça negra, né? Então, acho que essa falta de referências também é que faz a gente ir, ao mesmo tempo que a gente está se descobrindo como negros, a gente está também encontrando a nossa palhaçaria negra, né? A nossa negritude. E a minha referência maior é a capoeira Angola, porque a capoeira, a minha dissertação de mestrado foi essa a capoeiragem com a palhaça fronha. Foi toda a minha história com a palhaça capoeira. E no meu universo também, né, como eu já falei, das religiões de matriz africana. E você traz também, a cultura popular, você traz o rezado, né, você traz o samba de roda, o próprio samba mesmo. Então, eu construo esse universo meu da palhaçaria de construção, tanto do processo criativo, das iniciações, eu trago desse universo. Claro, eu tenho referências europeias, porque eu morei em vários países. Eu tenho quase 40 anos de teatro e mais de 20 anos de palhaçaria. Então, eu sou muito curiosa, eu fui muito a fundo nas raízes da pesquisa. Então, eu trago tanto os mestres da cultura popular, como os mestres que eu reverencio, que eu também tenho mestres europeus, que é uma junção de técnicas. E eu construo a minha técnica a partir disso, né? O meu jeito, eu digo da minha técnica, mas eu digo a minha metodologia, o meu jeito de fazer, que é né? Trazendo essa, somando, né? E construindo o seu jeito, né? Do seu jeito. Ô, Antônia, e você me falou que você faz oficinas também, né? Como que a gente divulga aí o seu trabalho? Para quem também são as oficinas? Eu ainda não fiz nenhuma live, nada, mas eu estou divulgando os processos de formação. Não é iniciação, eu estou deixando para quando a gente passar por tudo isso. Nesse momento, online, eu estou dando assessoria para palhaças. Eu trabalho com palhaços, mas eu foco mais nas mulheres. Né? Para ter referência, são poucas mestras, a referência eu me iniciei com mestres, né? Eu tenho mestres, mas a iniciação foi com mestres. Então, dentro da história, né, toda da palhaçaria, as mulheres, a história delas é recente também. E é recente também a história da palhaçaria, né, com mulheres negras. Eu estou oferecendo um curso online de assessoria para palhaças, para quem já tem iniciação, não tem experiência, mas já se iniciou, já tem alguma coisa, já botou a máscara, já experimentou a máscara de alguma maneira. Eu estou dando essa assessoria nas quintas-feiras. O outro curso é palhaçaria do artístico ao terapêutico,
que é para todo mundo, é para todas as pessoas, para quem não tem experiência, para quem não é palhaço, é para quem tem curiosidade e quer trabalhar a palhaçaria, que é uma ferramenta terapêutica, é uma ferramenta de autoconhecimento, de aceitação. E para esse momento que nós estamos vivendo agora, de quarentena, sem toque, eu estou oferecendo esse curso. Massa. Então, me procurem. Bem legal. Antônia, muito obrigada por essa entrevista. Espero te encontrar semana que vem. Sim. Aê, que massa! Então, combinado. Vocês continuem aí com o JTT Diário. Fiquem em casa. Até mais. Tchau, Antônia! Muito obrigada. Um beijo. Alô, audiência do Portal Desacato, do JTT Fica em Casa. Todas as semanas estamos conversando com colegas jornalistas de diversas partes sobre o papel que tem tido a mídia nacional e internacional neste processo da pandemia. Como essas mídias, que majoritariamente respondem às elites, aos poderes instituídos, têm trabalhado a questão da pandemia. Desta vez, conversaremos com a jovem jornalista argentina Laura Lescano, para que nos diga ela, desde sua perspectiva, como tem atuado a grande mídia argentina, aquela que vocês conhecem, TN, Clarín, La Nación, enfim. E também, do outro lado, Página 12 e diversos integrantes da mídia independente e também jornadas de alternativa. Tudo bem, Laura Lescano? Como está? ¿Qué tal? Buenas tardes, Raúl. Un gusto saludarte, saludar a tu audiencia también en estos encuentros virtuales, ¿no?, que nos aunan en lo comunicacional en torno a la pandemia y a los aislamientos que se llevan adelante en nuestros respectivos países. En algunos más que otros, en el caso de la Argentina. Y el tratamiento periodístico que se ha hecho en torno a la pandemia inicialmente y posteriormente al aislamiento social preventivo y obligatorio que se instauró en nuestro país a partir del 20 de marzo con características ya de restricciones concretas, ha sido variopinto en el transcurso del tiempo y también en los tratamientos y los abordajes periodísticos que se han hecho. Previo al 20 de marzo, fecha en la que se inició oficialmente por parte del Ejecutivo Nacional esta medida de aislamiento social preventivo y obligatorio que inmovilizó casi al 90% de la población argentina. Los grandes medios de comunicación, los grandes grupos comunicacionales de la Argentina mostraron un carácter curioso, llamativo para ese momento. Previo al 20 de marzo, una tanda de diarios de los más diversos, Clarín, Perfil, Página 12, Crónica, que tiene una línea por ahí quizás más sensacionalista si se quiere, sin importar el posicionamiento o el sector económico que representaran, salieron en esa jornada todos con la misma portada, en pos de ahondar y de comenzar a sostener esta idea que hoy por hoy también nos atraviesa en la Argentina, que es el quedarse en casa. Justamente una cosa llamativa, realmente curiosa, y que apuntaba a una unificación, justamente. Los medios de comunicación con sus distintos colores, intereses y búsquedas, con una misma portada, hablando de la prensa gráfica, en este caso, salieron con este anuncio similar, con los mismos colores, las mismas tipografías, y justamente abogando con este mensaje único: quedarse en casa, preservarse para cuidarse, teniendo en cuenta que hoy por hoy la vacuna o la prevención existente en cuanto al coronavirus es justamente el reservarse de esta manera. ¿Cómo, Laura, sí. Un segundito, ¿cómo comenzó a funcionar, mudó esa imprensa, esa grande imprensa, cuando el problema económico comenzó a ser más complicado, cuando la situación económica comenzó a se complicar? Mudaron las manchetes, los titulares cambiaron, ¿cómo fue esto? Se comenzó a hacer un tratamiento tendencioso en torno al levantamiento de la cuarentena, como se lo ha denominado, ¿no? Porque grandes grupos económicos concentrados, grandes fortunas de nuestro país, por supuesto,
se plantaron ante esta medida de aislamiento que inmovilizó e inmoviliza hasta el día de hoy un importante porcentaje de la economía argentina y sectores como el que representa Paolo Roca, CEO de Tichin, una de las principales industrias y una de las fortunas más grandes de la Argentina, no sé si la más grande acaso, despidió durante este proceso de aislamiento a buena parte de sus trabajadores, casi 1.500 trabajadores, en un contexto de vulneración de derechos y en contra de cualquier consideración en un entorno y en un escenario económico y social muy difícil que se abría. Y comenzó a realizarse soslayadamente, o quizás no tan soslayada, una campaña mediática que apuntaba a promocionar, a promover caceroleos y reclamos sociales a través de las redes sociales, pero también desde los balcones, hablando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal, donde se concentra la mayor parte de la población argentina, en repudio a los políticos, a la clase política, a sus altos salarios. Esto también promovido por otrora funcionarios, o exfuncionarios, mejor dicho, del gobierno de Mauricio Macri, como la misma Patricia Bullrich. Una pregunta entonces, que siempre el tiempo nos corre. Quiere decir que la derecha que dejó el gobierno hace muy poquito ha tratado de politizar el virus. ¿Es posible eso? Completamente, y de sacar un rédito. No hace mucho, hará un par de días atrás, el propio Mauricio Macri, junto con otros referentes y líderes latinoamericanos o ex líderes latinoamericanos, como el mismo Mario Vargas Llosa en Perú, emitieron una misiva justamente donde planteaban que el autoritarismo y el populismo que se implementa con este tipo de medidas de aislamiento y van en contra del libre mercado. Estas cuestiones fueron abordadas por los medios de comunicación dando justamente un mensaje que apuntaba a un romper la cuarentena, avanzar con la cuarentena, terminarla, porque se detiene la economía con todo lo que eso implica. Entonces, al día de hoy tenemos, si bien, digamos, a nivel social, como bastante aprendido el tema de quedarnos en casa, reservarnos, ser cuidadosos y demás, que es algo que se ha abogado y que también tiene que ver con una fuerte conciencia social en torno a esto, pero también permanentemente se pincha, se apunta a desgastar justamente este tipo de acciones. Y hay sectores económicos con representación política, ya sea en los congresos nacional o en los provinciales, como es el caso de Mendoza, que abogan por esta ruptura y los medios de comunicación se hacen eco. Aquí en Mendoza, en el oeste argentino, hay un grupo empresario de Daniel Vila y José Luis Manzano, que reúnen, aparte de muchas otras empresas, lo que tiene que ver con la energía eléctrica y también con yacimientos petroleros en Mendoza. Y tienen medios de comunicación, por supuesto. En esos medios de comunicación se podía ver la campaña que se llevaba adelante contra el congelamiento de las tarifas eléctricas, que fue una de las medidas que, en pos de evitar que la sociedad argentina se vea afectada justamente por toda esta situación que implica la pandemia y el aislamiento, bueno, con titulares como, por ejemplo, señalando que iban a verse afectados en la prestación del servicio por el congelamiento de tarifas que estaba proponiéndose a nivel nacional, justamente. Por darte un ejemplo pequeño, entre muchas otras situaciones. O sea, más de lo mismo, o sea, defendiendo sus intereses, creando una falsa dicotomía entre salud y economía que no existe, porque además les interesa continuar explotando a la clase trabajadora. Muito obrigado, Laura Lescano. Prazer te receber por primeira vez. Falaremos mais vezes com você. Grande abraço. Un gusto para mí también y un abrazo para ustedes, Raúl. Gisele Sambiase, de novo com seu informe para o JTT Fica em Casa, para o portal do Desacato.
desmoronou o governo de Bolsonaro e moronizou a Globo, disse ele. Boa noite. Então, Raul, pessoal do Desacato, tudo certo com todo mundo? Pois é, o que me chama muito a atenção nessa questão do Moro e Bolsonaro é que a gente assiste a esse espetáculo como se fosse algo acontecendo num palco e a gente aqui de baixo assistindo sem ter a mínima influência ou participação ou, enfim, não nos toca o que acontece lá. É um mundo paralelo? É um mundo paralelo? Foi construído um mundo paralelo pela Globo, pela grande mídia, não? Pelo contrário, aí é que tá. Porque a tragédia sobre a classe trabalhadora, ela não só continua, como ela se acentua. Né? O projeto de superexploração sobre a classe trabalhadora e toda essa questão que, na verdade, está imbuída de uma crise mundial do sistema capitalista que vem, né, passando aí por provavelmente a crise mais grave que se tem notícia desde que sistemas dominou o mundo, né? Tudo isso continua nas nossas costas. E o nosso salário continua perdendo condições de nos oferecer vida digna, nossos direitos continuam indo ladeira abaixo, e os dois bonitão lá agora ficam brigando, né, lá em Brasília e tal, e a gente fica aqui assistindo a esse espetáculo. Mas Gisele, você como jornalista, está acostumada a várias leituras de uma mesma situação, até encontrar o espaço mais objetivo, digamos, de análise. Por que a gente continua assistindo? E por que o espetáculo continua sendo um palco longínquo da gente? A gente o que faz? Abana, aplaude, chora, não faz nada? Por que, meu querido? Porque se a gente vamos pegar só a parte mais recente da história, não vamos aprofundar tanto, mas vamos pegar de 64 para cá, o que vem sendo o Brasil? No que vem se transformando os partidos políticos, os sindicatos, os movimentos, a universidade, o nivelamento cada vez mais por baixo. Não há organização da classe trabalhadora e no mínimo de movimento que há, sempre vem um contramovimento que desbarata essa organização, que diz, não, pera, vamos lá, o parlamentar vai fazer alguma coisa pela gente. A gente não precisa fazer nada aqui de baixo. Mas, Gisele, que significado tem isso tudo que durante a ditadura, por exemplo, a Globo tem obtido a possibilidade de governar o discurso, uniformizar a narrativa e o relato do país? É isso. Por isso vai se abaixando o nível por toda parte. Porque há um relato uniforme, alienante, é isso? É um conjunto de fatores, né, Raul? Só que, assim, a gente não precisaria estar onde a gente está, não precisava abrir mão, por exemplo, mais uma vez, os próprios sindicatos, o poder que eles têm, ou teriam, se quisessem, enfim, de emancipar a classe trabalhadora, para que ela consiga, de fato, se organizar e crescer, né? E se emancipar. Não vou nem falar de empoderar, porque não é por esse o caminho que vai o discurso, né? Que vai o debate. Mas, mesmo nos últimos 20 anos, vamos pegar aí nos últimos 20 anos, 30, que teve toda a possibilidade de se aprofundar o debate, de se formar, de ter formação dentro da própria classe, enfim, né, das várias categorias, de debater, de discutir. Tem algumas categorias que ainda estão aí heroicamente, né, lutando com alguns grupos fortes. Eu vejo assim, alguns trabalhadores da área da educação, alguns petroleiros, umas turmas assim que ainda estão lá suando, mas aí, além de brigar com o patrão, ainda tem que brigar com a própria direção do sindicato, muitas vezes, né? Na maioria das vezes.
Gisele, Então, o tema específico, desculpa, o tema específico do que aconteceu entre Moro e Bolsonaro, o espetáculo decadente da escolha do ministro da Justiça, do chefe da Polícia Federal, por outro lado também parece que já deram a porta, já deram a chave, ao contrário, né, para Guedes abrir a porta e ir embora com toda a sua equipe. Tudo isso não tem a ver com a gente, comunicacionalmente, por isso, tudo isso não tem a ver com a gente, ou sim? sim, então, aí é esse o ponto que eu queria chegar. Que a gente fica assistindo a isso tudo como se fosse algo alheio à nossa vida, como se a gente não tivesse participação naquilo, como se em 2022, quando tiver uma nova eleição, a gente define ali quais são que trocas ou não que a gente quer fazer. E é uma coisa apartada, como se não incidisse mesmo na nossa vida. Ao mesmo tempo, enquanto a guerra lá em cima, lá entre eles, entre o Bolsonaro e o Moro se desenrola, e muito provavelmente é o Moro preparando a candidatura dele para 2022, e aí a gente fica aqui assistindo todo esse show de horrores, esperando chegar 2022, o projeto, que tanto é de um como é de outro, porque ambos estão a serviço da mesma coisa, continua. E a gente segue aqui perdendo direito e perdendo vida e se lascando aí para conseguir dar conta do mínimo e nem assim consegue, né? A classe trabalhadora, cada dia que passa, está mais arrochada. Vamos ver se segunda-feira, semana próxima, quando a gente está gravando à noite para você aparecer, aliás, domingo à noite, para você aparecer então com a gente segunda-feira, nós estamos comentando outra briga, Paulo Guedes, Bolsonaro, e continuamos aplaudindo, abanando, assistindo, deixa aqui embaixo o que acontece naquele palco. Ai, ufa, que bom, um vai sair, ai, que legal, o outro vai ficar e tal. E Paulo Guedes, e Moro, e Bolsonaro, e Weintraub, e Mandetta, e não sei o quê. E daí amanhã de manhã eu vou me levantar ao mesmo horário e vou trabalhar no mesmo jeito e minhas contas vão continuar aqui. E eu olho ao meu redor e a situação é cada vez mais difícil para quem está aqui embaixo, né? Então nós, como jornalistas, amanhã acordamos muito cedo, de Celi Sambiase, e o público vai ter o prazer de escutar essa lógica bem clara, essa narrativa bem popular que tu usa como jornalista para todo mundo compreender tua posição e tua análise. A gente se encontra semana próxima, Gissa. Boa semana. Maravilha. Beijo. Nós estamos em contato agora com a doutora Roberta Franco França, que é delegada de proteção à mulher, à criança e ao idoso na Delegacia de Polícia de Jaraguá do Sul. Doutora Roberta, nesses tempos de pandemia, de isolamento social, tem aumentado o número de casos de violência contra a mulher? Olha, nós fizemos um levantamento do número de registros deste período, né, de 2020, comparando com o período de 2019, com o mesmo período de 2019. Mas, assim, foi um registro de todos os crimes, não especificamente dos crimes relacionados à ABPCAM. E, assim, o número de registros, ele teve um aumento. E a gente acredita que isso se deve à maior facilidade, porque como abriu-se, né, a possibilidade de registro de uma maior quantidade de crimes, registros virtuais, a gente acredita que com essa facilidade estimulou as pessoas a estarem fazendo os registros, sabe? Então, assim, porque agora foi mais divulgado também, né, o site da polícia, né, pelo qual o pessoal pode fazer o registro. Tem o Disque 100, 181, e essa abertura maior da quantidade de crimes que podem ser feitos virtualmente. Doutora, assim, e na sua avaliação pessoal, Jaraguá do Sul e região, é uma região violenta contra a mulher? Olha, os índices, né, que nós temos de registros são bastante elevados. A gente tem um índice considerável de crimes relacionados à violência doméstica e familiar, sim. A senhora acredita que
a estrutura de atendimento da Delegacia de Proteção à Mulher de Jaraguá do Sul hoje, ela é suficiente? E que estrutura que existe hoje aí que a senhora conta para o trabalho? Olha, com a quarentena, né, com a questão das precauções devido ao coronavírus, justamente ampliou-se o rol de crimes que podem ser feito virtualmente, né, feito o registro virtual, mas a delegacia ela está funcionando normalmente com relação às lesões, né, domésticas, aos crimes relacionados com lesões e violência doméstica, principalmente na questão quando as mulheres precisam, né, da medida protetiva. Então, assim, a delegacia tem funcionado normalmente com relação a isso. Só mesmo nos casos de, por exemplo, que a mulher só quer fazer aquele registro da ameaça, injúria, esse tipo de crime, aí elas têm a praticidade de fazer pela internet. Elas não precisam vir até a delegacia. Mas caso elas queiram, elas vejam a necessidade, nós estamos registrando normalmente. Nós estamos com um pessoal reduzido, né, justamente cumprindo as determinações para evitar o fluxo, né, o aumento do fluxo de pessoas, mas esses casos que são considerados urgentes, a gente atende normalmente. Em relação à violência contra crianças e idosos, a senhora tem recebido denúncias em relação a isso também, em função da quarentena? Não com relação especificamente à quarentena, né, mas a gente recebe sim. A gente recebe muita denúncia anônima e a gente sempre verifica, né, a procedência das denúncias. Doutora, para fazer denúncia, então, qual é o telefone para denúncia, o endereço do site que as pessoas, eventualmente, que sofram violência, podem fazer? Isso, nós temos o site da Polícia Civil, www.pc.sc.gov.br. Nós temos o Disque 100 e o 181. Todos esses números também vocês conseguem acessando o site da Polícia Civil também. Na delegacia, a gente faz o registro, né, do boletim de ocorrência e também pode ser feito virtualmente o boletim. Mas no caso de denúncias anônimas, existem esses outros canais, que é até mesmo porque se a vítima, ou a testemunha, no caso, elas optam por fazer uma noticiação anônima, esses tipos de canais irão resguardar a sua identidade. E esses canais existem justamente para que a vítima ou a testemunha elas se sintam protegidas, seguras para realizar a denúncia sem se identificar.